Olá, gente, bom dia. A paz esteja com cada um de vocês que irão entrar para participar dessa aula. Vai ser uma aula. É, a gente começou o trimestre da EBD no dia 6 de outubro e como foi a eleição, foi suspensa a aula. Daí, na semana seguinte, foi congresso na nossa igreja e ficou mais uma lição atrasada. Então, no total, são duas lições atrasadas. Amanhã a gente vai ter a terceira aula, a terceira lição, que é falando sobre as promessas de Deus para a igreja. Então, a primeira, que é essa que eu vou estar transmitindo agora para vocês, não só para a membresia da igreja, mas para todos aqueles que se interessarem pela aula. A primeira fala sobre as promessas de Deus para o seu povo num todo, no geral, para a humanidade. A gente precisa saber o que é que Deus reservou para o seu povo, para nossas vidas, para a gente como ser humano. Depois tem uma promessa especial que Deus fez para a nação de Israel, que ele chamou para poder fazer a diferença na terra e servir de modelo para as outras nações. E depois vem a terceira promessa, que é para a igreja, que nós vamos estudar amanhã. Mas a lição de hoje é, é uma promessa, vamos dizer assim, de Deus para toda a humanidade. Porque Deus, através das escrituras sagradas, ele trabalha, ele se dirige a três tipos de povos, né? Para a humanidade num todo, né? É, tem a promessa geral para toda a humanidade, tem uma promessa para Israel e tem uma promessa para a igreja. Então, a gente observa dentro das escrituras sagradas, a gente fazendo a leitura, a meditação, estudando, aprendendo, a gente descobre que Deus se dirige a três tipos de povos, que é Israel, a igreja e os gentios, o povo gentil. Então, nós vamos começar hoje. Tem um texto aqui que a gente tem que entender isso, conscientizar, colocar dentro da gente. Por isso é chamado de texto áureo, que a gente tem que frisar, guardar dentro do nosso, como diz a palavra de Deus, dentro da tábua do nosso coração. E está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e o versículo 12, quando Deus faz a chamada para Jeremias atender como profeta de Deus no meio do seu povo. E quando Deus chama Jeremias, Jeremias começa a dar desculpas, como todo ser humano, ele começa a dar desculpa e dizer que ele não passava de uma criança, que ele não tinha capacidade, que é assim que a gente faz diante de Deus, né? Mas a nossa capacidade não vem de nós, vem do Senhor, então não tem desculpa a dar para Ele, se é Ele mesmo que vai nos capacitar, né? Dei muita desculpa assim no decorrer da minha vida e chegou um momento que Deus falou, não adianta você lutar, dar tapa contra o vento, dar murro e ponta de faca, lutar comigo, porque sou eu que te capacito, então não tem desculpa para você dizer, eu não sei falar, eu passo uma criança, porque dependendo da pessoa que está necessitando, você não precisa nem conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é só em você dizer para ela, se dirigir a ela, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus e dizer para ela que Deus tem um amor muito grande pela vida dela, tá? Talvez é só disso que ela precisa no momento. Então não precisa de ser doutor ou doutora para poder dizer para alguém que Deus o ama, que Deus quer dar livramento, que Deus quer salvar, que Deus quer transformar, que Deus quer libertar, porque são obras que só Deus pode fazer. Sempre falo que não é um milagre, mas é a salvação, é a transformação, a regeneração, a justificação, que são obras que vêm diretamente de Deus, que só Deus tem acesso à parte interna do homem e desenvolver isso, e trabalhar isso. Então isso é o maior milagre, o maior milagre é a salvação. Se você for salvo na pessoa de Jesus Cristo, o resto vira resto, né? Então o maior milagre é a salvação. E aí a gente falar, você vai falar, né? E eu sempre falo assim que o escolhido ele não tem escolha. Não adianta dar desculpa, não adianta dizer, eu escolhi outra coisa, eu quero outra coisa, esse negócio não é pra mim, não. Deus, ele sempre vai ganhar de você, Deus, ele sempre vai na tua frente e ele te encontra lá na frente. Você tá pensando que tá fugindo dele igual Jonas e Deus já tá mandando uma baleia lá na frente. Baleia, né? Um grande peixe para poder fazer a obra no lugar dele. Deus nem precisa descer na terra para poder não se incomodar em descer na terra. Ele dá ordem aos instrumentos dele aqui na terra e executa a vontade dele. No caso de Jonas foi o grande peixe, né? Então aqui a gente observa que Jeremias, que Deus chega para Jeremias no capítulo 11 e pergunta para Jeremias o que era que ele estava vendo. E quando Deus pergunta o que a gente está vendo, é porque ele já está mostrando. Ele não vai perguntar assim para mim, Luciano, o que é que tu está vendo? Se ele não estiver me mostrando nada. Então ele já estava mostrando para Jeremias uma vara de amendoeira. E aí ele pergunta para Jeremias, Jeremias, o que é que tu vês? E ele fala, uma vara de amendoeira. E aí Deus vai e responde assim, e disse-me o Senhor. Isso no 12, já no 12. A pergunta foi feita no 11. No 12 ele diz assim, viste e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Passei muitos anos da minha vida assim, que doidice.
que Deus mostra a vara da amendoeira, e aí pergunta para o homem o que, é que ele está vendo. Ele diz que está vendo a vara da amendoeira, e aí ele pega e dá uma resposta dessa: viste bem, porque eu velo pela minha palavra, né? Para poder fazer cumprir. Ou seja, a palavra que sair da boca de Deus, ele estava querendo dizer assim: não volta atrás. Aquilo que eu, a palavra que eu mandar um profeta falar, ela não volta atrás. Quer seja boa, quer seja uma palavra de correção, né, de disciplina, de despertamento, de alerta, não vai voltar atrás. Antes ela vai fazer o que lhe apraz. E ela não retornará para mim vazia. Que isso está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a gente vai ler daqui a pouco. Que a gente observa que eu fui buscar, pesquisar, a amêndoa no, na raiz hebraica fala sobre apressar, sabe? Ter pressa em cumprir algo. É como se Deus, pai Ju, tudo bem, minha amiga? E aí é como se ele dissesse para Jeremias, eu estava pesquisando e observei que a amendoeira, ela é uma das primeiras árvores frutíferas, né, que produz, que ela começa a florescer primeiro do que as outras. Então, a amendoeira, ela é, vamos dizer assim, entre aspas, apressada. Apressada. E por isso, Deus compara, né, diante de Jeremias, mostra a vara de amendoeira e fala: eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, eu tenho pressa em cumprir aquilo que sai da minha boca. Eu não vou falar e vou ficar lá assim. Tem um tempo determinado para cumprir? Tem um tempo determinado para cumprir. Mas ele diz que ele tem pressa. Quando ele fala é porque ele tem pressa. Né? E aí a gente vê que Deus ele faz suas promessas para que experimentemos, para que a gente venha experimentar um relacionamento mais próximo com Ele. Imagina você servir a Deus sem ter perspectiva de vida, sem ter esperança de nada, sem estar firmado em nenhuma promessa. Então Deus ele sempre tem promessas para o seu povo. Eu nunca vi nenhum cristão que está na presença de Deus que não tem promessa da parte de Deus. E aí, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos e faz tanta besteira e fala que negócio de promessa, promessa não vai se cumprir mais na minha vida, não. Sabe? Quem sou eu? Você e eu, não somos nada, mas Deus é tudo através de nós, gente. Eu sempre falo que nós somos extensão de Deus aqui na Terra. Então, se nós somos extensão de Deus aqui na Terra, Ele vai usar a nossa boca a hora que Ele quiser para poder falar com o seu povo que lhe apraz, suprir as necessidades de ouvir uma mensagem da parte dele. Ele vai usar as nossas mãos para poder curar. Ele vai usar os nossos olhos para poder observar ficar atento na lavoura dele, na seara dele, no meio do povo dele, para ver quais são as necessidades, para ele nos comunicar quais são as necessidades visíveis, que às vezes até invisíveis, mas que ele quer que a gente olhe e que ele comunica dentro da gente. Quantas vezes eu estou dentro da igreja adorando a Deus e de repente ele fala: olha isso, observa isso. E eu começo a observar: tá, Deus, o Senhor quer que eu observe isso para quê? E aí ele começa a me comunicar: olha, isso aqui está acontecendo assim, esse tipo de atitude aqui tem uma intenção por trás, a intenção é essa. Então, quando eu estou na presença de Deus, no ambiente de adoração, eu adoro, mas eu também fico atenta, porque Deus pode comunicar algumas coisas através dos meus olhos, através do meu ouvido. Ele pode querer me usar para poder comunicar alguma mensagem ao seu povo. Nós somos atalaias na casa do Senhor, no reino dele, e precisamos estar em conexão com os céus, porque uma conexão de internet, vou falar de coisas aqui terrenas, uma conexão de internet que está desplugada da fonte, ela não consegue captar nada. Assim como a gente também desconectado, desplugado da fonte de vida que é o nosso Deus, da fonte de águas vivas que é o Senhor Jesus Cristo, a gente não tem nada para comunicar e nem para fazer aqui na Terra se a gente estiver desconectado dele, preocupado com coisas ao nosso redor. Então, às vezes, nós passamos muitas provas porque Deus ele está querendo nos atrair para perto dele, nos conectar, nos plugar com ele para poder se comunicar com o seu povo, porque nós fomos chamados para ser profeta, para ser atalaia dele aqui, para ser boca de Deus aqui na Terra, mas nós ficamos preocupados com as coisas ao redor do nosso umbigo, no nosso mundinho, sabe? Não queremos nos plugar com a fonte. E é de lá dessa fonte que nós vamos não somente administrar, ser instrumento aqui no reino dele, aqui na Terra, como nós vamos entender também a questão do reino dele, do governo dele aqui dentro, entender qual é a perfeita, qual é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, receber direcionamento do Espírito Santo, daquilo que é certo para nós, daquilo que não é certo. E tem coisas que Deus já está comunicando dentro de nós há muito tempo: não quero por aqui, vai por aqui. A gente está sendo tinhoso, a gente está sendo desobediente, a gente está sendo obstinado de coração, mas eu quero ir por aqui. E aí, quando a gente decide ir por onde a gente quer, a destruição é grande, a gente quebra a cara, né? Mas vamos lá. Eu ministro ensinando e eu ensino ministrando, né? Então, as promessas de Deus, Deus ele fez uma promessa desde lá do primeiro livro de Gênesis, ele já fez a primeira promessa que Deus fez para a humanidade no todo, no geral, foi de que ele iria levantar, suscitar
da semente da mulher iria nascer um. Porque foi a mulher que deu ouvido à voz do maligno, segundo as escrituras. E ali veio a maldição do pecado para toda a humanidade. Mas através dessa mesma porta que Satanás entrou, é como se Deus, eu vou parafrasear aqui, é como se Deus estivesse dizendo, você entrou por essa porta, né, chamada mulher, mas vai ser por meio dessa porta chamada mulher, por meio dessa mulher, que eu vou trazer um ao mundo que irá esmagar o teu poder, irá esmagar a tua cabeça. E aí a gente observa, outro dia eu estava comentando com alguém, por que a mulher tem uma sensibilidade mais aflorada do que o homem? Tudo começou por meio dela, né? Ela se comunicou com o maligno. A malignidade do pecado, a maldição do pecado entrou, teve acesso à humanidade por meio dela. Mas teve algo que Deus falou para a mulher lá em Gênesis, que ele falou o seguinte: eu porei inimizade entre ti e a serpente, né? Vai haver uma inimizade. Foi Satanás, não foi o próprio Satanás que criou raiva da mulher, não. Porque era para Satanás fazer uma parceria com a mulher, já que foi ela que abriu as portas para o maligno atuar. Mas, no entanto, Deus falou: eu porei inimizade entre tua semente e a semente, né? Vai haver uma inimizade muito grande. Então a mulher ela tem uma sensibilidade aflorada. Ninguém briga, ninguém estabelece uma inimizade entre dois seres. Não existe inimizade entre os dois seres, onde um está neutro, onde um está no mundo, sem saber. Não. Então por isso que a mulher está sempre atenta, sempre percebe de onde é que Satanás está vindo, está sempre, sabe, com uma sensibilidade aguçada, principalmente quando ela serve ao Senhor, quando ela está a serviço do Senhor aqui na terra, né? E aí eu vou fazer a leitura aqui, que eu falei para vocês que eu ia fazer, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, que é do versículo 6 ao 13. Essa passagem bíblica é tão linda, gente. Deus, ele usa o profeta Isaías para poder falar com o seu povo. Olha o recadinho, o recadinho entre aspas, porque recadinho soa assim meio que um sentido pejorativo, como menino de recado, essas coisas. Mas enfim, é uma mensagem da parte de Deus para o seu povo, por meio do profeta Isaías. E aí ele vem dizendo assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aí ele dá um conselho e diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui é um recadinho de Deus para as pessoas que vivem no caminho da impiedade. A Bíblia diz que o ímpio ele é tão terrível que ele amanhece o dia. Ele não fica sossegado, ele amanhece o dia já maquinando o que é que ele vai praticar de mal durante aquele dia. Então a gente sabe quando a gente tem obras malignas dentro ainda da gente, da natureza carnal, porque a gente amanhece já com intenções malignas no coração, querendo, maquinando planos malignos para colocar em prática durante o dia, ou durante aquela semana, ou durante aquele mês. A pessoa vive maquinando o tempo todo. Como que eu vou agir, como que eu vou fazer, bancando esperto, sabe, agindo com injustiça, e tá ali maquinando, e Deus está sondando, Deus sonda, Deus assiste todos, Deus assiste toda a humanidade de perto. Ele sabe quem tem intenções boas no coração, quem maquina esperteza, quem maquina vingança, quem maquina injustiça, ele assiste de perto e ele vê todas as coisas. E aí a gente vê assim, ele dando conselho por meio do profeta Isaías para o homem ímpio deixar o seu caminho, deixar também abandonar os seus pensamentos malignos e se converter ao Senhor. Uma pessoa que ainda alimenta pensamentos malignos dentro de si, ela não se converteu ainda, ela não está na presença do Senhor, conforme o Senhor quer. Então, ele dá um conselho por meio do profeta Isaías para que o povo dele venha abandonar as práticas da impiedade, para que o povo dele venha deixar os pensamentos malignos de lado, né? E pede para eles se tornarem para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, mesmo ele sendo grande, ele sendo poderoso, ele sendo soberano, ele é grandioso em perdoar, ele é misericordioso, sabe? E aí ele continua no versículo 8 dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E sabe por quê? Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas rega a terra e a faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Eu já vi muitas explicações a respeito dessa passagem bíblica. Mas vocês há de ouvir. Olha, Deus, ele não é Deus de confusão. Ele é um Deus tão maravilhoso. É como ele está traduzindo em miúdos. Ele traduz a palavra dele em miúdos para que não haja doideira. Para que a gente não haja com leviandade, com confusão, com esquisitice. Ele diz assim, ó, ele compara a palavra dele com uma chuva, como o orvalho que rega a terra. Para que Deus manda a chuva e o orvalho na terra? Para poder regar, para poder a semente brotar, para poder a semente crescer, para poder a semente frutificar, para poder produzir
E a semente produzindo, a árvore produzindo, ela vai alimentar alguém, que ela vai nutrir. Então tem um propósito quando Deus envia a chuva e envia o orvalho. E qual é o propósito? É germinar, nascer, crescer, reproduzir, alimentar e nutrir. Esse é o propósito de Deus com a semente. E aí ele está comparando esse processo do envio da chuva e do orvalho para o ser humano, para a terra, para poder a terra ser produtiva para o ser humano e alimentar o ser humano e tudo aquilo que precisa ser alimentado por ela, com uma palavra que sai da boca dele. Querendo dizer que assim, Pai Ju, bom dia, meu amor, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim como acontece no processo da chuva descendo para regar a terra, o orvalho descendo para poder refrescar a terra, para poder, toda manhã, para poder umedecer a terra, para trazer bem-estar à lavoura, ao plantio, à erva do campo, enfim. Assim também a palavra de Deus, ela vem com um propósito. E ele diz, e do mesmo jeito que o orvalho e a chuva não voltam para mim, assim a minha palavra, ela não volta para mim sem fazer antes aquilo para o qual eu enviei ela. Então, se eu enviei uma palavra para alguém, ela vai produzir o efeito para o qual eu intencionei enviando aquela palavra. Eu creio que você está me entendendo. Se estiver entendendo, coloca um sim aí, eu estou entendendo sim. Ela tem propósito. A gente observa que a palavra de Deus ela tem um propósito. E o propósito é cumprido quando a palavra de Deus é enviada. É por isso que eu sempre falo para os profetas, tome cuidado com aquilo que você fala, porque tudo aquilo que você falar tem que estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não estiver direcionado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra vai voltar vazia sim, porque Deus não tem compromisso com a palavra de homem. Deus tem compromisso com a palavra que ele envia. A palavra que ele envia, ele faz questão, vamos dizer assim, entre aspas, de carimbar e dizer, vai cumprir, porque sou eu que estou mandando o profeta falar. Agora, se o profeta dizer assim, diz o Senhor não está dizendo, o profeta vai passar vergonha. Vai passar por vergonha, porque a promessa não vai se cumprir, porque não foi Deus que falou. Agora, quando Deus fala, ele cumpre, passe o tempo que passar. E eu sempre falo assim, ó, quem tem que ter pressa para a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, somos nós, sabe por quê? Porque a promessa de Deus, ela está sempre pronta na mão de Deus. No mundo, no universo de Deus, no sobrenatural, no plano de Deus, ela está pronta. Quem não está pronto somos nós para a palavra se cumprir. Então, quanto mais rápido eu ouvir a voz de Deus e eu permitir que ele me direcione rumo ao cumprimento da promessa, mais cedo a promessa vai se cumprir na minha vida, né? Então, eu posso, com as minhas, vamos dizer, com as minhas negligências, com as minhas omissões, eu posso protelar, eu posso fazer com que a promessa de Deus, né? Eu posso fazer com que a promessa de Deus tarda na minha vida. Se prolonga um pouquinho mais por conta do caminho. E que base bíblica, Lu, você tem para isso? O povo de Deus. Era para o povo de Deus ter saído do Egito e chegado rápido em Canaã. Mas foi mais fácil Deus tirar eles do Egito do que tirar o Egito da mente deles, porque eles tinham a mente escrava, a mente egípcia, ou seja, eles estavam com uma mente de escravo ainda e não permitia Deus tirar a mente escrava deles e trazer uma mente divina, conforme os parâmetros divinos. Aí, aquilo que era para fazer em pouco tempo, durou 40 anos. Para o povo sair, Deus teve que conduzir eles por um caminho longo, ficar dando volta no deserto, para poder esse povo aprender o que deveria aprender, para quando chegar na terra de Canaã, o nome do Senhor não ser escandalizado, não ser blasfemado. E mesmo assim, toda aquela geração que saiu do Egito, só entrou dois lá na terra de Canaã. Sabe por quê? Porque o povo era obstinado de coração, o povo queria andar conforme a sua vontade, e não conforme a vontade divina. Aí só as gerações de 20 anos para cima foi que entrou na terra, que possuiu a terra de Canaã, né? De 20 anos para cima, não, de 20 anos para baixo. Porque aquela geração mais antiga só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Foram os únicos, até Moisés, que era para entrar, acabou tendo que morrer por desobediência. Porque Deus manda ele falar, primeiro Deus manda falar, ele falar com a pedra, falar com a pedra, tocar na pedra, ele toca, a água jorra. Na segunda vez que o povo de Israel está passando por sede, que Deus manda ele só falar, e não era para bater na pedra, o povo de Israel perturbou tanto, atormentou tanto Moisés que ele se irou e ele bateu na pedra. E não era para bater, era para falar. Então, quando Deus mandar a gente falar, é para a gente falar, não é para a gente bater. Quando ele mandar a gente bater, é para bater, não é para falar, né? E por conta da desobediência, a gente observa que Moisés não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Josué e Caleb. Mas enfim, vamos voltar para aqui. Então a gente observa que Deus ele tem prazer em cumprir as promessas nas nossas vidas, mas é nós que retardamos esse negócio. Poxa, mas Deus prometeu, não sei quantos anos atrás, por que não se cumpriu até hoje? Porque tu não se posicionou. A hora que a gente se posiciona, a hora que a gente para de se preocupar muito com o umbigo da gente, como que vai ser, como que eu faço, como que eu tiro o eu, e diz, Deus, como é que eu faço? Me diz aí, porque eu tô cansado de dar burro em ponto faca. Eu tô cansado de falar, de fazer do meu jeito e não dá certo. Então agora vem aí e me direciona. Aí quando a gente cansa de dar burro em ponto faca, dá tapa no
Aí a gente fala, pode dizer aí como é que é para poder fazer, porque agora eu vi que agora. E daí, e daí a gente observa. A gente, eu instalei um aplicativo aqui no meu celular e eu vou ter que desinstalar, porque ele está me perturbando muito na hora das transmissões, notificando situações. É. Mas voltando aqui para a palavra de Deus. Eu sou desse jeito mesmo, tá, gente? Converso com você assim, como se tivesse eu e você aqui, ó, individualmente tomando um chá na minha cozinha. E é assim que eu me relaciono com Deus também, né? Fica a dica. Quem me conhece sabe disso. E aí, nós vamos dar continuidade aqui na passagem que eu estou lendo de Isaías 55, do 6 ao 13, dizendo, no 12, dizendo assim, porque com alegria saireis, isso é Deus falando com o seu povo, e em paz sereis guiados. Poxa vida, gente, se a gente tem uma promessa dessa, vocês vão sair, vão ser guiados, vocês vão sair com alegria, né? Vocês vão ser guiados. Por que é que a gente reluta tanto para poder não ter esse tratamento da parte de Deus? E acaba arrumando confusão com Deus. Né? Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Ou seja, traduzindo isso em miúdos, não era para a gente sofrer. Era para a gente viver a bênção do Senhor o tempo todo, mas não. A gente reluta contra Deus. E aqui a gente observa e Deus usando o profeta Isaías e dizendo que, de uma linguagem figurada, uma forma de linguagem figurada, que no lugar em que haver sarça, né, que é uma arvorezinha não tão interessante, vai crescer a murta, né? Ele diz que em lugar do espinheiro crescerá a faia. Ou seja, ele vai tirar coisas insignificantes e trazer aquilo que é produtivo para as nossas vidas, traduzindo em miúdos. Mas a gente reluta tanto em ficar com coisas improdutivas na nossa vida que a gente vai rodar, rodar, rodar e não vai sair do canto. Parece que quanto mais a gente roda, parece que a gente está dentro da areia movediça, sendo engolida por ela. A gente reluta porque a gente quer andar com os nossos próprios pés, quando na verdade nós somos dependentes do nosso Deus. Por quê? Gente, eu sempre falo, antes de eu entrar aqui na aula, esse é um pano de fundo que eu estou fazendo, a gente observa que, que a gente reluta muito contra Deus. A gente reluta tanto, reluta, para não aceitar a coisa do jeito que Deus quer. E eu sempre falo, gente, a terra, as plantas, tudo aquilo que Deus criou, que Deus trouxe à existência, só é produtivo porque ela é obediente à fonte que ela está arraigada, que ela está enraizada. Você pode ver as sementes, as frutas, as verduras, as ervas, elas produzem bem porque a fonte delas é a terra. E além da terra tem quem rega, tem quem tira as ervas daninhas, que Deus prepara tudo. As ervas daninhas. Deus tem quem destrói o pulgão, a peste que vem para destruir a lavoura, que vem para destruir aquilo que a terra está produzindo. Deus trabalha num conjunto, numa sincronia perfeita. Então, a gente observa que a planta, ela é resultado daquilo que ela absorve da terra. E a gente é resultado, guarda isso no teu coração. A gente é resultado, faz Carol, a gente é resultado daquilo que a gente absorve de Deus. Então eu vou produzir de acordo com aquilo que eu absorvo dele. Se eu não absorver nada dele, nada eu vou produzir. Se eu absorvo meia boca, é meia boca que eu vou produzir. Se eu absorvo muito bem a minha fonte, que é Deus, então eu vou ter muito para produzir no reino dele, né? Então é isso, essa é a leitura bíblica em classe que a gente faz e que eu estou passando aqui para vocês, para a gente entender que o nosso Deus, ele não tem nada de mal, de ruim para fazer nas nossas vidas. Por que é que a gente sofre tantos processos? É porque Deus usa os processos para poder trazer o temor, para poder a gente conseguir produzir aquilo que ele quer que a gente produza, né? Então vamos ver aqui. As promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus, né? A vontade de Deus. E para a gente vivenciar as promessas de Deus, a gente precisa estar atento àquilo que a gente tem que absorver da parte dele. Deus, ele não vai emanar dele malignidade para a gente, né? Até os momentos difíceis, até quando ele permite Satanás tocar na nossa vida, é para um propósito. Como a gente viu no livro de Jó. Como a gente vê, quem não viu ainda pode ler. Vai ver que tudo que Deus permitiu na vida de Jó, ele tinha um propósito. Aliás, não era nem só um, ele tinha vários propósitos. Eu absorvo muitos propósitos de Deus por meio daquele processo que Jó vivenciou, que não vem ao caso agora. Vamos aqui para outra direção. Que são as promessas divinas para as nossas vidas. Então, para se concretizarem as promessas de Deus na nossa vida, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Fé é convicção, gente. O que é a fé? É convicção. A fé é o firme fundamento
das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Eu tenho convicção de que fiel é aquele que me prometeu. Então, se eu tenho convicção, eu vou viver as promessas de Deus. E é essa convicção de chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse, é que me faz ser vitoriosa, é que me faz tomar posse das promessas de Deus. É nunca duvidar dele. Quando eu fico, ai, será que as promessas de Deus vão cumprir na minha vida? Meu pai, esse processo está tão difícil. Então, quando a gente pensa desse jeito, eu estou colocando uma interrogação, duvidando do que Deus é capaz de fazer na minha vida, né? E não há nada impossível que Deus não possa fazer na minha vida e na tua vida. Então vamos ver aqui. Por isso, ao longo do nosso estudo dessa nova etapa até o final do ano, vai falar sobre as promessas de Deus, né? Sobre os desdobramentos em nossas vidas cristãs. E especificamente, nós vamos desenvolver o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipo de propósito das promessas de Deus, segundo a sua palavra nas nossas vidas, né? Então, primeiro, ele é um convite de Deus para nos aproximar dele. Vocês podem observar que, às vezes, Deus usa pessoas. Eu lembro que quando Deus se dirigiu a mim, Deus usou profetas do Senhor, ministros dele, me apontou e falou assim, olha, na época eu era muito nova, olha, menina, se você soubesse a obra que Deus tem na tua vida, você se apressaria em estar na presença dele. Sabe o que eu pensei? Ai, esses crentes. Eles pensam que me enganam. A gente quer ser mais sábio do que Deus, gente. A gente quer ser vice-presidente de Deus aqui na Terra, né? Eu gosto engraçado falar isso, mas é a pura verdade. Às vezes a gente se posiciona numa ousadia, não conhece nada de Deus, e a gente se posiciona como se a gente fosse a vice-presidência dele aqui na Terra, né? Representante dele como vice-presidente. Manda em tudo. E eu olhei para aquele profeta e falei, olha o chaveco desse crente. Tá querendo dizer, tá querendo me persuadir a ser cristã. Eu ser crente, vou nada, esse povo doido. Eu me achava demais, sabe? Para poder servir a Deus. Apanhei igual pandeiro de pagodeiro nas baladas, até entender que Deus não abre mão da gente, não adianta, né? Às vezes eu fico assim, observando algumas situações na vida. A gente, quando a gente tem o coração obstinado, a gente é igual um touro na arena, gente. Quando é estigado pelo peão e que abre as porteiras e que o touro acha que vai vencer, e aí depois o peão tá montado em cima dele, tem o controle, tem o domínio e mantém ele na rédea. É assim que a gente faz com Deus, quando a gente tem o coração obstinado, a gente pula, se bate, até cair de joelho e descobrir que a gente não é nada, e aí a gente se rende, né? A gente vê que ele é maior do que a gente, e foi assim que aconteceu comigo, mas agora não tenho tempo para falar nisso. Vamos lá. Então, quando ouvir a voz de Deus, não endurece o coração, não. Faz, Fábio, Deus te abençoe. A gente vai ver aqui o primeiro ponto, que Deus ele faz um convite para poder a gente se aproximar dele. Diz assim, ó, Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. Não só para Israel, mas para o povo dele, né? Que a palavra de Deus, dizer que é só para o povo de Israel é querer dizer assim, eu não dou ouvido ao Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é o pano de fundo para se cumprir tudo no Novo, né? Então não existe cumprimento do Novo Testamento sem eu saber o que foi dito lá no Antigo Testamento. Então se a promessa veio, se cumpriu no Novo Testamento por meio da pessoa de Jesus Cristo, então eu tenho que obedecer à voz de Deus. A gente tem uma mania de se apropriar só das bênçãos que tem lá no Antigo Testamento. A gente lê o Salmo 91 e diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, repousará ou estará seguro em algumas traduções, e a gente toma posse dessas promessas do Salmo 23. A gente toma posse, a gente até se alegra quando essa palavra é dirigida para nós. Aí quando chega na hora de fazer uso da palavra lá no profeta Isaías, não, isso aí foi para Israel, não foi para mim, não. Para de graça, né? A palavra de Deus, ela é toda de Gênesis, Apocalipse, ela é inspirada, ela foi inspirada e ela continua sendo inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e tudo que for dito aqui é dito para nosso proveito. Então a gente observa aqui que Isaías foi um instrumento de Deus para trazer essas mensagens maravilhosas para nós. E aí vem nos dizendo assim, Senhor. Gente, só um momento, eu vou ver se eu consigo aqui, ao vivo com vocês, eu vou fechar a tela aqui para poder eu destravar, para eu poder Vamos ver aqui agora. Acho que agora vai ter mais perturbação, não. Tive que desinstalar aqui o aplicativo. É um aplicativo que ele bloqueia as chamadas de golpe, sabe? Esses tipos. Ele é muito bom, mas atrapalha muito no caso da transmissão. Mas agora nós vamos ficar em paz. Vamos ver aqui. Eu não sei se estava atrapalhando aí para vocês, mas para mim estava. Estava me interrompendo. Mas voltando aqui, nós vamos observar aqui
que ele diz que assim será a palavra que sair da boca dele, não voltará vazia, mas fará o que apraz a Deus e prosperará naquilo para o qual ele enviou. Tem uma palavra, gente, que eu amo de paixão, Hebreus 4:12, que diz assim, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela é viva e ela é eficaz. Né? Eu nem vou falar sobre a questão de cortar. A espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, né? Aonde arremessar, ela corta. Vou deixar essa parte. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ou seja, ela tem vida, ela produz vida. Ela não só é viva, como ela produz vida no ser humano. E diz que ela é eficaz. Ou seja, ela é eficiente. Ela não falha de jeito nenhum. A palavra que sair da boca de Deus, ela vai prosperar e ela vai cumprir o propósito para o qual Deus enviou a palavra, né? Como eu já antecipei aqui para vocês. E aí diz que essa palavra sempre agirá com um propósito para que a redenção, quer para a condenação ou quer para a condenação, ela vai prosperar. Ou seja, se é uma palavra de condenação, vai cumprir. Se é uma palavra de bênção, de redenção, né? Enviada da parte de Deus, também vai cumprir o propósito para o qual foi enviada. Ela não pode retornar vazia porque o soberano é zeloso para cumprir. Tem até uma palavra no livro, no livro de Crônicas, não lembro se é no primeiro ou segundo, se não me engano, é no segundo, mas depois vocês examinem, que diz que Deus ele não é homem para mentir, né? E nem é filho do homem para poder voltar atrás e se arrepender. Então tudo aquilo que ele falar, quer seja com o intuito de condenação por conta da impiedade do ser humano, ou quer seja uma palavra de bênção, de redenção, de salvação, de libertação, enfim, de transformação, vai se cumprir também, né? Então nós temos aqui, ela não pode retornar vazia, porque foi ele que falou, e ele é soberano. Acima dele não tem ninguém. Então é nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Então, guarde isso no teu coração. A promessa que Deus fez para ti vai se cumprir. Você só precisa dizer, Deus, me direciona. Amanhecer todos os dias e pedir para o Espírito Santo, caminha comigo hoje, me direciona, me guia para eu não fazer tanto besteira na minha vida. Né? O ponto 2 é que é preciso buscar o Senhor para poder haver cumprimento de promessa. Então, vamos ver aqui. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo. Ou seja, é uma ordem da parte de Deus. Não tem como você ver as promessas de Deus se cumprir se você não buscar Ele. Primeiro que não tem como não tem como andar juntos, né? Se não fala a mesma língua. Já é difícil isso. Se eu estou contra a vontade de Deus, não tem como a gente andar junto com Ele. Ele está falando, vai por aqui, a gente está indo por lá. Então ele diz, então vai sozinho, quebra a cara lá, depois tu quebra a cara, pode voltar que eu tô aqui te aguardando, né? Deus, ele é bem assim, tranquilo, simples, né? Então é uma ordem da parte de Deus, e essa ordem não é com imposição, é pro próprio bem da gente. Então primeiro a gente aceita o convite da parte dele, e depois é preciso buscar isso daqui, ó, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Aqui somos instados ou convocados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Então tem pessoas que estão buscando ao Senhor não para ter um relacionamento com Ele, mas para que Deus supra suas necessidades, para que Deus venha de encontro aos seus interesses. Mas quando a gente busca um relacionamento com Ele, só o fato de você andar ali ó, junto com Ele, todos os teus interesses, todas as tuas necessidades, não vou dizer interesse egoísta, mas todas as tuas necessidades serão supridas pelo teu Deus quando você anda com Ele. Porque conhecer Deus, de ouvir falar, como Jó conhecia antes do processo, é uma coisa. E conhecer Deus, de andar com Ele, de se relacionar com Deus, é outra coisa. Né? E aí a gente vê uma ordem da parte de Deus para a gente buscar e invocar enquanto Ele estiver perto. Porque o que é que... Por que enquanto estiver perto? Porque o que é que nos afasta de Deus? É as tomadas de decisões erradas nossas. Né? O profeta Isaías mesmo diz que o que faz divisão entre eu e o meu Deus foi uma das coisas que eu aprendi, que eu guardei dentro de mim, quando eu me interessei em me relacionar com Deus, assim, meio que na força dos processos, né? Eu entendi que o que me separava do meu Deus era o pecado. Então, se é o pecado, então eu vou ler a Bíblia, consultar a palavra de Deus, que eu sempre falo que a Bíblia é a bússola que nos conduz à presença de Deus, que nos leva, nos direciona, nos conduz ao caminho da eternidade com Deus. Né? E por que a gente paga tanto preço? Por que a gente sofre? A Bíblia diz, quem se queixou? Queixa do seu próprio pecado. É o pecado que nos assola, que nos separa de Deus. E é por isso que Deus manda a gente buscar Ele enquanto a gente pode achar, e invocar enquanto está perto, porque se a gente não busca Ele, se a gente não invoca Ele, não é Ele que afasta da gente, a gente mesmo vai se afastando dele com as nossas atitudes. Paz de... Tudo bem, meu amor? E aí a gente observa que existe uma ordem imperativa da parte do soberano, da parte do eterno, para as nossas vidas, dizendo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não se afasta de mim, não. Eu estou perto de você, me busca.
Invoca o meu nome que eu vou estar aí, te assistindo, né? E aí a gente observa, no Novo Testamento, nosso Senhor, ou seja, Jesus Cristo, ele ensinou que a quem pede será dado. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 8. Então nós temos que buscar Deus enquanto podemos fazer isso, que é hoje. Não é deixar para amanhã. Amanhã eu nem sei se eu vou estar viva. Se vai dar tempo de eu buscar ele, se vai dar tempo de eu invocar o nome dele. Então eu tenho que buscar, o dia de buscar o Senhor é hoje. A salvação é hoje. O cumprimento da promessa é para hoje. Aí eu vou protelando, sabe? Eu vou protelando. Aí hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. E Deus está ficando sempre em segundo plano. Deus tem que ser primazia, gente, na nossa vida. Não pode ser segundo plano, não. Ele se irrita quando a gente põe ele em segundo plano. Já que a gente, para ser vitorioso, para produzir frutos igual uma planta, nós temos que estar arraigado na fonte nossa. Como eu dizia no pano de fundo que eu fiz aqui dessa aula. A gente precisa estar arraigado. Agora, se eu estou superficial, com minhas raízes superficiais, diante da minha fonte, que é Deus, que é de lá que emana a vida para mim, aí se eu estou superficial, não tem como Deus tratar com profundidade comigo, já que eu sou superficial com Ele. Assim é um relacionamento. Tem amigos que é íntimo e você sabe tudo dele. Por quê? Porque você é íntimo, você anda com ele, você conhece os detalhes da vida dele, né, Di? Mas tem aquelas amizades que é assim, superficial. Oi, tudo bem? E tem muita gente que está assim na casa do Senhor. Oi, Senhor, eu vim hoje, tá? Hoje é domingo, culto da família, tô aqui, tá, pai? E Deus fala, eu não te quero só no culto da família. Eu não te quero só no culto de segunda-feira. Eu não quero só, né? Eu quero estar contigo o tempo todo. No serviço, na condução, na faculdade. Eu quero estar contigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quero estar todos os dias contigo. É relacionamento profundo. Você quer desfrutar das grandezas de Deus, então se relaciona de forma profunda. Chama ele como amigo para vivenciar um relacionamento de amigo. E não aquela coisa de Senhor, o Senhor das ordens, daí eu cumpro daqui, tá, pai? Né? Então a gente tem que estreitar esse negócio aí. Aí depois vem um outro conselho, é preciso se arrepender. Primeiro, a gente atende o convite de Deus. Segundo, é preciso buscar e invocar enquanto está perto. Terceiro, é preciso se arrepender. Vamos lá. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor, se voltar para o Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Tem pessoas que ficam distantes de Deus por conta de tanta culpa que carregam, sabe? Deixa Satanás acusar o tempo todo. Tem pessoas que teve um passado, Deus já perdoou, mas ele mesmo não se perdoa e fica trazendo a memória, o passado dele. Ah, eu acho que Deus não cumpriu as promessas na minha vida por causa daquilo que eu fiz. Oh, meu Pai eterno. Desde o profeta Isaías já estava dizendo que ele é poderoso em perdoar. A Escritura Sagrada deixa bem clara que Deus lança no mar do esquecimento. Isso aqui é uma linguagem figurada, ou seja, o teu passado eu não me lembro mais. É daqui para frente, meu filho, pelo amor de Jesus Cristo. Sabe, é daqui para frente. Outros permitem o Satanás usar pessoas para ficar acusando. Eu dizia para uma amiga minha, eu dizia, não permita Satanás usar ninguém para ficar com a fita médica te medindo, trazendo teu passado à tona. Fala, vai medir o Satanás, não vai me medir, não. Porque o meu passado, Deus já lançou no mar do esquecimento, nem Deus me lembra mais das minhas culpas, da minha história lá no passado. E até a história nossa, que é vergonhosa lá no passado, foi uma história que foi construída pelo próprio Deus para a gente, para poder manifestar a grandeza dele nas nossas vidas e mostrar para as pessoas. Ele fez primeiro em nós e depois vai fazer através de nós na vida de outras pessoas, porque a gente vai testificar da mudança, da transformação, da libertação que Deus trouxe nas nossas vidas. E essas pessoas vão dizer: se teve jeito para ele, vai ter para mim também. Se teve mudança de história para ela, vai ter para mim também. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí eu vejo muitas pessoas amarradas na acusação de pessoas usadas pelo Satanás, que trabalham voluntariamente para Satanás. Ah, mas você não pode louvar, não, porque seu passado te condenou, Satanás. Meu passado ficou lá atrás, eu sou uma nova criatura. Eu vivo em novidade de vida na presença do Senhor. Engole tua língua, guarda tua fita métrica, guarda tua treina, guarda o teu método para medir a tua vida. A Bíblia diz que quando a gente olha para dentro de nós não temos tempo de ficar esticando fita métrica para medir a vida dos outros, não. A gente tem que tirar o argueiro que está a trava, que está no nosso olho primeiro, para poder a gente enxergar o que está nos outros. E quando a gente enxergar na vida dos outros, não é para condenar, é para poder ajudar a se levantar, é para ajudar a se libertar da escravidão que está, não é para ficar medindo, não. Né? Mas vamos lá. Porque é assim, a espada corta lá, corta cá é uma coisa assim fora do comum. Então é necessário haver arrependimento. A partir do momento que houver arrependimento, perdão. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Então, cita esse versículo e diz, como diz as pessoas, toma aí Satanás. Né? Então, isso não quer dizer
que para poder a graça de Deus superabundar, eu tenho que pecar, não. Isso não é liberdade para pecar, não. Isso quer dizer que se a minha história no passado foi cruel, foi vergonhosa, foi escandalosa, e me trouxe muita lágrima, me trouxe muita vergonha para os meus, agora Deus vai sobrepor com a graça dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado, não mais com vergonha, por causa da vergonha, né? Mas vai ser glorificado por causa da presença de Deus na minha vida. E a graça de Deus sempre vem superabundando a vida que a gente viveu lá no passado. Então vamos ver aqui que as promessas de Deus e os seus fundamentos, as suas bases, né? Por que é que Deus promete? A promessa na Bíblia, a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus ele faz promessa para esses três patriarcas. Primeiro para Abraão, Deus ele faz uma promessa para Abraão lá em Gênesis 12, dizendo que em Abraão, que era para Abraão sair do meio da família dele, da parentela dele, que ele iria ainda mostrar uma terra. Isso é promessa, viu? Não estava se cumprindo, ele estava prometendo ainda, convidando Abraão para poder viver uma vida de relacionamento com ele, que ele iria mostrar uma terra que manava leite e mel, né? Que a gente vê na história de Abraão. E aí ele faz a promessa. E ele cumpre com a promessa na vida de Abraão. E ele promete um filho. Em meio à esterilidade, em meio à impossibilidade, Deus cumpre. Porque milagre é isso, milagre não se explica, milagre se vive, né? E eu que o diga. E aí, Deus promete também depois a Isaac, firma as promessas com Isaac também, dizendo, do mesmo jeito que eu fui com teu pai, eu vou ser contigo. E daí de Isaac também procede Jacó e Esaú, mesmo sendo impossibilitados de gerar também ele e Rebeca. Deus tem um negócio com gente estéril, gente, que eu nunca vi uma coisa dessa. Uma coisa assim maravilhosa. Se eu fosse ministrar aqui, dar uma aula sobre esterilidade, é tremendo. Deus tem um negócio com gente estéril, sabe? Aquela pessoa que diz assim, eu sou estéril, daqui não sai nada. Parece que não tem vida em mim. Parece que eu morri, eu esqueci de cair. Não se preocupa não, quem traz a vida é Ele, quem restaura é Ele, quem põe de pé é Ele, quem faz produzir é Ele. Tudo emana dele, tá? Emana da fonte. Só se preocupe em estar plugado com a fonte, arraigado na fonte, enraizado na fonte. O resto é com Ele. E a gente vê que Ele faz uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó. E daí no Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo foram cumpridas na Nova Aliança. Tudo que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó se cumpriu no Novo Testamento, gente. Porque Deus falou que por meio desses três patriarcas, um morrendo e o outro substituindo, ficando no lugar e recebendo de novo a confirmação da promessa, um foi dando, sabe, foi gerando a descendência da promessa. E tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Gente, a palavra de Deus ela é linda, 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 linda. Não tem nada que tem escrito na palavra de Deus que está escrito por acaso. Está escrito porque tem propósito. Deus teve um propósito quando Ele mandou alguém escrever. Inspirou alguém a escrever uma mensagem. E Deus tem propósito nisso daqui que eu estou falando também. Porque tem gente que está precisando de ouvir isso daqui que eu estou transmitindo. E aí no Novo Testamento a gente vê o cumprimento. Porque Deus falou para Abraão, para Isaac e para Jacó que neles todas as nações da terra seriam benditas. E se as nações da terra também não receber, através deles também rejeitando a promessa que vem por intermédio deles, também vai vir maldição, que é a condenação. Então Jesus é descendente de Abraão, é descendente de Davi. Então quem aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quem se aliança com ele, será bendito em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Davi, enfim, em toda a linhagem que vem de Abraão. E aí, a gente observa que ele faz essas promessas e ele cumpre no Novo Testamento. Depois de você ver Lucas capítulo 4, 16, Atos 2, 29 até o 31, vai trazer essas referências do cumprimento da promessa de Deus, que foi feito lá no Antigo Testamento. É por isso que eu não posso descartar o Antigo Testamento da minha vida. Porque eu lendo lá, eu já posso correr lá na referência do Novo Testamento e ler também o cumprimento da promessa de tudo aquilo que foi prometido lá no Antigo. Então aqui, ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas com extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados. Então, além de ele ter cumprido toda a promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó, trazendo na plenitude dos tempos, trazendo Jesus para poder cumprir o propósito dele aqui na terra, aí depois que Jesus veio, cumpre o propósito e ascende aos céus, ele ainda deixa uma promessa, através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, lá do 4 até, no capítulo 4, do 13 até o 18, ele deixa uma promessa. Sabe que promessa é essa? É de que o Senhor, aqueles que dormem no Senhor, ou seja, aqueles que já partiram, aguardando a promessa da vinda de Jesus, e aqueles que estão vivos também, eles serão transformados com a vinda do mesmo, ou seja, com a vinda de Jesus.
né? Por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó dormiram no Senhor, aguardando a promessa da vinda do Messias. Aí vem no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, Jesus, ele vem, nasce de uma vez, cumpre o propósito para o qual ele foi enviado, que Deus enviou. E aí Jesus cumpre o propósito e deixa uma promessa de que ele virá para buscar a todos aqueles que se aliançarem com ele, que aceitar o sacrifício salvífico lá da cruz do Calvário. Então ele faz uma promessa que ele virá, e aqueles que morreram aliançados com ele ressuscitarão num corpo incorruptível, num corpo glorificado. E esse arrebatamento se dá agora, né? Quem estiver na presença dele vai ser arrebatado. E se cumprirá mais uma vez a promessa de Cristo, a promessa de Deus por meio da pessoa de Cristo nas nossas vidas. E nós desfrutaremos dessa promessa, que se refere ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. As promessas de Deus é isso, gente. Deus, ele se compromete conosco por meio da pessoa de Jesus Cristo, de que ele virá buscar, Jesus virá buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro, que estamos sendo preparadas. Estamos num spa do Espírito Santo, sendo preparado por ele, que é o amigo do noivo, para quando o noivo chegar, a noiva estiver preparada. Mas como que a noiva vai estar preparada se o Espírito Santo dá as coordenadas e a noiva parte para outro lado? Por isso que a noiva do Cordeiro precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, para poder fazer conforme a vontade dele, porque a gente fazendo conforme a vontade dele, a gente vai estar sendo preparado igual a 5 virgens prudentes para o grande arrebatamento, seja qual for a hora do acontecimento do arrebatamento, a noiva vai estar preparada. E a gente tem uma promessa, sabe por quê? Porque Deus é infalível, Deus ele não falha. O homem pode falhar, o homem pode mentir, o homem pode se arrepender, pode voltar atrás, como eu já disse para vocês aqui durante essa aula. Mas Deus ele não falha, gente. Ele não mente. É impossível de Deus mentir. O que é impossível para Deus? É impossível ele pecar. É impossível ele mentir. A gente pode mentir por alguma situação, sabe lá Deus, né? Depende do momento, da circunstância. A gente pode se arrepender e voltar atrás, mas Deus não. Deus não volta atrás. Paz, irmã Raquel, tudo bem? Vamos lá, gente, dando continuidade aqui. Deus, ele é infalível nas suas promessas. Como nós vimos na leitura lá do profeta Isaías, o Deus Todo-Poderoso, ele não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Esses são os atributos incomunicáveis do nosso Deus. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter. Somente a Deus é que pode ter esses atributos. A gente não é todo-poderoso. O poder que a gente tem é um poder que depende da conexão que temos com Cristo. Né? Nós não somos onipresentes. Eu estou aqui, mas eu não estou na cozinha, eu não estou no banheiro, eu não estou no quarto, eu não estou lá na rua. Então, logo, eu não sou onipresente. Né? E também não sou onisciente. Eu conheço as coisas em parte e muito pouco. Muito pouco. Eu raciocino muito pouco perto do raciocínio de Deus. Deus, ele raciocina 100%, gente, na totalidade. Eu, coitado de mim, que sou eu na fila do pão, mas enfim, vamos para lá. Né? Eu e você. Por exemplo, o ser humano não tem todo poder. Ele não conhece todas as coisas. Ele não está em todos os lugares, como eu acabei de falar. Né? E por isso que Deus não falha e não muda. O profeta Isaías, ele constata essa verdade dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus dizendo por meio da boca do profeta Isaías. Ou seja, antes do dia ser criado, eu já era, viu? Quem tu pensa que tu é para poder estar duvidando de mim? Então, antes do dia ser criado, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta que ele está fazendo. Quando eu quero operar, quem é que pode me impedir? Ninguém. Né? Principalmente quem é escolhido. Quem escolhido não tem escolha, não. Faz de graça. E aí, no ponto 3, Deus zela por sua palavra. Ele tem um zelo muito grande para cumprir com a sua palavra. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz que a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra, que é aquela palavra que eu disse para vocês no capítulo 11, no capítulo 1, verso 11 e 12 de Jeremias, quando ele diz assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, para fazer cumprir, né? E aí nós vamos finalizar a aula aqui, nós estamos no último tópico. Os tipos e propósitos da promessa de Deus. Os tipos e propósito, primeiro, as promessas são incondicionais. Segundo, tem as promessas condicionais também. E terceiro, o propósito das promessas de Deus. Nós vamos entender tudo isso agora nessa última pincelada da aula. As promessas incondicionais, nós vamos descobrir quais são as promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atributos, ou de atitudes, né? Atributos, atitudes.
que não depende das circunstâncias, não depende de tempo ou atitude do destinatário. É aquelas promessas que não adianta a gente espernear, não adianta a gente tomar a atitude errada, porque Deus vai dar um jeito de nos trazer para o centro da vontade dele. Então, a promessa, por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, estava lá no profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. E o cumprimento se dá cá no Novo Testamento. Então, no 9, versículo 6, está o local do nascimento de Jesus, em Belém da Judeia, descrito lá em Miqueias 5:2, dizendo que Jesus seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Isaías 7:4, há também promessa profética que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Essas promessas ainda estão de pé, mas que foi proferida lá no Antigo Testamento também. Então, muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, porque Deus é fiel para poder cumprir. As promessas condicionais, vamos ver aqui. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem da circunstância, depende do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Vamos ver aqui. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessa de saúde plena ao povo judeu, condicionada à obediência às ordenanças divinas. Deus fez uma promessa para o povo de Israel quando tirou lá do Egito, dizendo que se eles andassem de acordo com a palavra dele, de acordo com as ordenanças dele, de acordo com os estatutos, de acordo com a lei dele, que as pragas que foi lançada lá no Egito, que foi sofrida lá no Egito, nenhuma alcançaria o povo dele. Né? Isso era uma promessa condicionada. Né? Isso não quer dizer que toda doença, toda enfermidade que vem de encontro às nossas vidas é fruto de desobediência. É fruto de desobediência, entre aspas, porque é proveniente da desobediência do fruto do pecado lá de Adão e Eva. Mas não porque necessariamente porque eu estou servindo ao Senhor e eu desobedeci a Ele, então como forma de castigo Ele está me castigando com doença e com enfermidade. Tem doenças e enfermidades que é correção do Todo-Poderoso, mas nem todas, né? Aí muitos cristãos falam assim, eu não aceito essa doença na minha vida, não aceito, porque toda maldição, toda enfermidade, Jesus levou consigo na cruz do Calvário, mas aquelas que é proveniente do pecado, querido, né? Maldição do pecado. Mas a doença e a enfermidade da deterioração do meu corpo, isso vai acontecer porque o meu corpo é temporário, é provisório. Se eu não aceitar a doença na minha vida, então eu nunca vou morrer. E a gente está condicionado à morte. Né? Eu não poderia chegar nos hospitais aí, pôr as mãos, repreender a doença, a enfermidade, e, enfim, e acontecer, porque ninguém iria morrer. Eu iria entrar no primeiro hospital e colocar todo mundo de pé, arrancar todo mundo da maca, do leito, né? Então, Jesus levou sobre si a maldição do pecado, a enfermidade do pecado, a doença do pecado. Né? A morte eterna não triunfa sobre a nossa vida. Mas o nosso corpo físico ele é provisório. E ele tem que tombar para poder a gente herdar a eternidade com ele. Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Então, a gente precisa agir com sabedoria. Então, quando Jesus quiser, quando Deus quiser dispensar um poder de cura no leito do hospital, como ele operou milagrosamente na minha vida, ele também faz isso para eu poder glorificar o nome dele. Mas isso não quer dizer que ele vai curar todos os corpos, todas as vidas que é transportadas pelos corpos aqui na Terra, porque daí não era nem para ninguém já ter morrido de lá para cá. Era para tudo estar vivo aqui, eternizado aqui na Terra mesmo. Se bem que a gente foi criado para isso. Mas o poder do pecado nos deixou limitado e condicionado à morte física. Mas a morte eterna, a morte espiritual, depender de Jesus, a gente não morre não, viu? Então aqui nós vamos observar. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais, promessa de saúde plena, já falei, variadas promessas condicionais também à obediência do povo. Lá em Deuteronômio 28, versículo 1, pode ler. E leia a seguir. Promessa de receber o perdão de Deus condicionada a perdoar. Aí pega a gente de dentro para fora. Muitas pessoas estão pedindo perdão para Deus todos os dias. Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, Senhor, porque eu falho. Ah, meu Pai, eu já mereço dia pecando, meu Pai, em pensamento, em atitude, eu penso, sabe, no meu irmão e julgo ele, quando eu deveria estar olhando para o meu umbigo, olhando as coisas erradas que eu faço e me corrigindo diante do Senhor, porque eu vou dar conta. Sou eu que vou dar conta da minha vida diante do Senhor, né? Eu não vou dar conta da minha vida junto com a irmã Edileia, junto com a irmã Sandy. Então, eu tenho que cuidar de mim, né? Então, eu já julguei hoje, Senhor. Ai, Senhor, não perdoa a irmã Maria. A irmã Maria pisou na bola comigo. Então não adianta nem você pedir perdão, porque a oração Pai Nosso, a oração modelo, já deixa bem claro, perdoar os meus pecados assim como eu tenho perdoado de verdade, eu tenho perdoado minha boca superficialmente assim, sabe? Não, gente. Então nós vimos que essas promessas de perdão da parte de Deus para as nossas vidas está condicionada ao meu perdoar também. Tem gente que está dentro da igreja sem falar com o irmão. Lá dentro da igreja com o irmão. Deus usou o irmão como lixa para me polir. E eu estou irritada com ele.
E eu olho para ele, como diz o pastor Luiz Hermínio, e falo, Senhor, eu tô com tanta vontade de cantar na garganta do meu irmão. A vontade não é perdoar, não, é de matar, Senhor. Aí ele fala, pois não mata não, para tratar de perdoar, porque enquanto não perdoa, não te perdoa também, das tuas falhas também não. Porque todo mundo falha. O único que é impecável sou eu, né? E a gente olha um pro outro e a gente percebe, a gente entende que para poder morar com Deus, a habitação eterna tem que haver perdão. Se eu não amar o meu irmão, talvez meu irmão entre e eu fique do lado de fora, né? Às vezes eu brinco com os meus irmãos na igreja e falo assim, presta atenção, para tu herdar a vida eterna, para tu ser salvo, tu tem que me amar. Isso é mandamento, né? É mandamento. Pronto. Se tu não me amar, não tem como. Então trata de obedecer esse mandamento. Mas vamos lá. Vamos lá. Promessa de receber o perdão de Deus condicionado ao perdão, né? A promessa de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. E isso está registrado em João 14, 23 e João 15, versículo 10. Eu acho tão linda essa passagem de João, capítulo 15, gente. Aonde fala que Deus ele é o agricultor, uma linguagem figurada que João usou, sabe, para poder escrever, deixar isso registrado. Jesus, ele registra os relatos de Jesus, e ele era muito amigo de Jesus, e João ele entra nos detalhes que os outros não entrou, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas. E eu vejo esses detalhes aqui, dizendo que existe uma videira, né, a verdadeira, que é Cristo, mas que Deus ele é um agricultor, e toda vara que está nessa videira, que não produz fruto, o agricultor que é Deus, ele vem, corta e joga fora. Não vai ocupar espaço inútil. Mas aquela vara que está ligada na videira verdadeira, ou seja, aquele ramo que está ligado na videira verdadeira, que é aquilo que eu falei para vocês, de estar conectado ao céu, de estar conectado à videira verdadeira, aquele que produz fruto. Deus, o agricultor, ele não corta e lança fora, não, ele poda. Ele tira os excessos de folhagem que tem no ramo, sabe, na vara. Ele corta os excessos, porque a gente não pode se exceder, não, a gente tem que ter equilíbrio, viu? Não pode ser desequilibrado, não. Então o agricultor vem e poda as folhagens, para que na próxima estação a gente produza muito mais frutos. E aí, João dá continuidade no relato de Jesus e diz, Jesus dizendo, para a gente estar conectado a essa videira, porque se a gente desconectar dele, a gente morre. A gente só vai ter vida se estiver conectado nele. E ele diz, sem mim, nada podeis fazer. É nada. Primeiro, sem conexão com ele, fica difícil de respirar, fica difícil de viver, fica difícil, gente. Mas enfim, vamos lá. Os propósitos agora das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo é de reconsiderar o destino da raça humana. Guarda aí. O primeiro propósito é de Deus cumprir suas promessas nas nossas vidas. Esse é o primeiro, é de estabelecer uma aliança conosco. Ele estabelecendo uma aliança conosco, ele vai cumprir os propósitos. O segundo é reconsiderar o destino da raça humana. Qual é o teu destino? Para onde é que tu quer ir? Porque isso depende da nossa escolha. Dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, que é Noé, lá em Gênesis 9, 11 e 17, ele deu destino à humanidade. Deu continuidade à humanidade. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Ele deu continuidade na humanidade por meio da aliança abraâmica. Está registrado em Gênesis 12, 1 ao 3, Êxodo 19, 5 e 6. E aí depois, além desses, certamente, um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessa, é realizá-las. Para que Deus vai fazer promessa se ele não vai cumprir? E se ele não cumprir, ele se torna mentiroso? E as mesmas escrituras sagradas deixam bem claro que é impossível de Deus mentir. Deus ele não mente, ele não volta atrás naquilo que ele prometeu. Né? Isso nas promessas incondicionais. Tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Isaías 55, 11 e 12. Então, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. E por isso não estamos sozinhos no mundo, gente. Está cheio de cristão dentro da igreja se sentindo sozinho. E é por isso que há tanta insegurança no meio do povo de Deus. Sabe? Há tanta angústia, há tanta tristeza. Por quê? Primeiro, atende o convite, gente. Não seja teimoso. Sabe? Em segundo, busca ao Senhor do jeito que Ele manda para poder manter um relacionamento. Buscar ao Senhor. Isso é uma ordem da parte de Deus. Para poder permanecer. Enquanto você estiver buscando, Ele vai estar te atendendo. O próprio Jesus disse no Novo Testamento, aquele que busca acha, aquele que bate, a porta se abre. Né? E aí nós vamos para a conclusão agora. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Não é uma coisa mais linda, gente. Isso não é doidice de crente, não. Não é doidice de cristão, não.
crente não, porque o diabo é, mas é cristão. Ele tem convicção de que as promessas de Deus é ele firmando um compromisso com alguém, de algo com alguém. A promessa de Deus para a vida da Sandy é ele firmando um compromisso de algo que ele vai fazer, realizar na vida dela. Né? E esse alguém é ela, esse alguém é você. Há promessas condicionais, como nós já aprendemos, e há as incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Seres humanos são tão limitados que Deus nos ensina a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Gente, Deus ele é um Deus tão assim. É um ser, é uma pessoa que quer se relacionar conosco de maneira tão tremenda. Eu vou contar a experiência que eu tive ontem com Deus, falar de ontem, né? Eu fui em Franco da Rocha comprar uma sandália diferentona, né? Que não é comum a gente ver a cor azul. Azul, vamos dizer, azul bebê. É, lá em Franco da Rocha. Rodei, gente. Quem conhece Franco da Rocha vai saber do que eu tô falando. Eu rodei de lá do Pastel do Vento até cá embaixo no shopping. Passei loja por loja, procurei, revirei tudo, não encontrei. Falei, pronto, tô vivendo a grande tribulação em Franco da Rocha. Período da grande tribulação, não é possível. Já não aguentava mais caminhar. E eu não tô lá essas fortalezas, Senhor, para poder caminhar desse jeito. Caminhei em Franco da Rocha todinho e não achei nada. Aí o Espírito Santo falou assim, isso eu conversando com Deus, né? Depois que eu tinha revirado do lado de cada estação, tudo que eu não tinha encontrado nada. Falei, se não tá tendo aqui, não vai ter do outro lado. Aí o Espírito Santo falou, vai lá do outro lado da estação. Eu falei, como assim, lá do outro lado da estação? Não vai ter? Aí Deus falou, tem, lá tem. Eu falei, quer dizer que o Senhor deixou. Olha o que a falta de relacionamento faz. Gente, a gente se acha muito dono de nós mesmos, nas coisas pequenas. E quer dizer que o Senhor deixou eu rodar quase todo o Franco da Rocha atrás dessa sandália. E o Senhor não me disse que a sandália estava do outro lado da estação. O Espírito Santo falou assim para mim, você me perguntou alguma coisa? Eu cá comigo pensei, falei, não perguntei não. Ele falou, então, você sai por aí respondendo as perguntas que ninguém te perguntou? Eu falei, não. Ele falou, eu também não, eu sou uma pessoa, eu sou um ser, eu tenho personalidade. E eu só converso com quem conversa comigo. Eu só tenho relacionamento com quem tem relacionamento comigo. Se você não pergunta, eu não vou te responder. Agora, se você tivesse me perguntado, eu tinha te respondido. E fazer o quê, né? Não lembrei de perguntar, já fui enfiando as caras e fazendo do meu jeito. Falou, pode ir do outro lado. Fui. Atravessei a estação, desci, subi escada, desci escada. Chego lá, tava a sandália lá, da cor que eu queria, do jeito que eu queria. E digo mais, a peça era única, que estava me esperando. A peça era única. E estava na promoção, porque era a última. Então eu trouxe a sandália e um aprendizado. E agora, quando eu sair, eu vou conversar detalhes com o Senhor. Porque às vezes a gente ignora o relacionamento com Deus e acha que relacionamento com Deus é só na hora do desespero, da necessidade. Não, não, gente, ele quer conversar com a gente o tempo todo. De vez em quando eu fico jogando conversa fora, sabe? Porque amigos também jogam conversa fora um com o outro, sabe? Dou risada. Pareço louca, pá. Posso parecer pra vocês, mas como não é da conta de vocês, nem da minha conta. O relacionamento que você tem com Deus, eu converso com ele. Às vezes, dependendo da resposta, eu acho engraçado, eu dou risada, né? Então, é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Fica aqui. Espero não ter cansado vocês, mas eu vou baixar esse vídeo e eu gosto de editar ele mais acelerado para diminuir o tempo de quem quer assistir. Porque aqui é uma aula naturalmente, como se eu estivesse dentro de uma classe. Mas quando eu edito o vídeo, eu acelero a velocidade, um pouquinho mais de 1 para 1,3, para que vocês assistam de uma forma mais rápida. E aí eu vou levar para o YouTube. E para você que vai assistir aqui, visita meu canal lá no YouTube, é Lu Gaspar Oficial, Lu com H, L-U-H, Lu Gaspar Oficial. E se inscreve lá, dá uma olhadinha lá nos estudos que já tem lá, nos vídeos que já tem lá. Né? Compartilha porque precisa de ouvir uma palavra de salvação, uma palavra até mesmo de ensino, de aprendizado, enfim. E fica aqui a minha gratidão a vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Que o Senhor venha nos guardar das catástrofes. Nós vimos hoje na internet que o governo de São Paulo já está alertando a população para algumas catástrofes por conta de chuva. Quando a gente ora, quando a gente se relaciona com Ele, a gente ora e Deus responde, gente. Aí vocês dizem, pronto, ela disse que acabou e já vem para outra situação. Outro dia deu um pé de vento tão grande aqui, gente, que eu não fiquei preocupada no tocante a mim, porque a minha casa é de laje, mas tem vizinhos que tem telha. E eu fui orar em favor dos meus vizinhos. Falei, Senhor, não permita o vento levantar o telhado do teu filho, não, da tua filha, e levar embora, não, pai. E o vento bom, e que levanta telhado, e que faz barulho, e que arranca tampa de caixa d'água. Falei, Senhor, vamos aqui fazer o seguinte, o Senhor disse na tua palavra que se a gente cresce, a gente faria obras maiores do que o Senhor. E o Senhor deu ordem para o mar se aquietar, para o mar parar com a fúria dele, para o vento parar com
com o desequilíbrio dele lá, e o Senhor equilibrou a natureza. Então, eu quero pedir em nome de Jesus, equilibra essa natureza aqui, porque está querendo arrancar os telhados dos meus vizinhos e trazer destruição para eles. E ao mesmo tempo, eu quero se apropriar, eu quero me apropriar da autoridade que o Senhor me deu. Se for o diabo atuando por meio da natureza para poder trazer destruição aos meus vizinhos, eu repreendo em nome de Jesus. Gente, não foi 2 minutos, o vento foi embora, não sei por onde que ele tomou o rumo, porque a gente não sabe o rumo do vento. Mas parou a tempestade, a suposta tempestade que ia começar. Então, quando essas coisas estiverem acontecendo, põe tua fé em prática. Quem sabe começa aí um grande relacionamento teu com Deus. E dá ordem. Fala, Senhor, a tua palavra me diz que eu tenho o poder de fazer coisas maiores do que as que o Senhor fez. Se eu tenho o poder de fazer coisas maiores do que o Senhor fez, eu vou aprofundar meu relacionamento para poder eu ver essas obras sendo executadas em teu nome. E também, se for maligno atuando por meio da natureza, por meio de alguém, eu também vou ter poder sobre ele, porque o Senhor me deu esse poder. Fica essa palavra no teu coração. E um beijo no teu coração. E um final de semana bem abençoado. Em nome de Jesus. Um final de semana com muita saúde. Amém?